Tarde bem forte para acordar o coleguinha do lado e todo mundo acordar. Vamos lá? Boa tarde, pessoal! Aê, muito legal, bacana, obrigado, porque eu sei que está com ar-condicionado, está gostosinho, está fresquinho, e a gente vai amolecendo, né? Quem disse que não estava assim aqui, né? Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, principalmente para você que está em casa, que está aqui nos acompanhando via online, pedir para você aumentar o volume dessa conversa bem alto. Porque vai que o seu marido, o seu esposo, o seu filho estejam em casa e possam pegar um pouquinho do que a gente vai falar aqui agora. Dito isso, gente, então eu quero agradecer também o pessoal que está em casa. Eu quero começar minha fala aqui apresentando os meus filhos, Pedro e Mariana, que nessa foto tem 6 e 4 anos, e hoje eles estão com 8 e 6. Quando eles estavam com 1 ano, a Mariana recém-completada há 1 ano, e o Pedro estava com 3, a minha esposa ela acabou falecendo por uma parada cardíaca enquanto treinava na academia. Então, eu me vi com as 2 crianças em casa, e tendo que cuidar, trabalhando numa multinacional, resolvendo a vida, resolvendo a casa, resolvendo o trabalho, resolvendo a agenda, resolvendo tudo que vocês aqui, mães, sabem. E eu não encontrava pais, homens dispostos a conversar sobre esses dilemas. E comecei a vivenciar uma rotina muito feminina. E muitos valores que eu carregava dentro da minha masculinidade foram se desconfigurando para receber uma nova configuração. Apesar de ser uma história que parece triste, quero dizer para vocês que as crianças são muito felizes, nós também. Não é o que aconteceu com a gente, mas sim o que a gente fez com o que aconteceu. E estar aqui falando com vocês é uma materialização de que a gente está no caminho certo, de olhar a vida, olhar as coisas, embora tem coisas inexplicáveis como a morte, né? É o caso da gente aqui. Mas, além disso, gente, queria rapidamente falar para vocês algumas coisas dessa minha jornada. Primeiramente, porque quando eu andava com as crianças de 1 e 3 anos no colo, todo mundo perguntava, cadê a mãe dessas crianças? Eu chegava no restaurante e perguntavam, cadê a mãe dessas crianças? Chegava em algum outro lugar, cadê a mãe dessas crianças? Um buffet infantil que tinha festa na escola, cadê a mãe dessas crianças? E como hoje a Camila trouxe aqui, a primeira pergunta, cadê o pai? Né? Quando o pai está on, ninguém reconhece, não era reconhecido. Então, eu tinha que ficar validando, contando a história, que a mãe faleceu. Tadinho. Né? Mas se fosse uma mãe solo pode. Está tudo bem, um pai solo não. Pai solo, meu Deus, você não vai dar conta. E muitas vezes eu ouvia, Tom, você precisa casar de novo para dar uma mãe para essas crianças. Tom, você tem que pôr uma mulher nessa casa, você não vai conseguir. E isso me dava uma garra, uma gana danada de provar que sim, nós homens podemos. Nós homens somos iguais a vocês mulheres no cuidado. O problema... Obrigado, gente. O problema é esse interesse. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quantos homens aqui tem? Levante a mão, por favor. A gente consegue contar uns gatos pingados de homens interessados aqui em educar crianças. Palmas para esses homens. É isso, gente. O cuidado não é feminino. O cuidado não é masculino. O cuidado é humano. Saiba que tem um livro do Harari que diz a origem, que fala sobre o primeiro sinal de humanidade no mundo foi num fóssil de um fêmur cicatrizado. Por quê? Porque há milhares de anos atrás, quando um humano quebrava a perna, morria. Mas alguém olhou para esse outro humano e resolveu, vou fazer uma tala, vou te ajudar. E aí esse humano sobreviveu e virou fóssil e virou história até para esse livro do Harari, que muita gente conhece, chamado A Origem, que é um livro que fala sobre a história da humanidade. Além disso, gente, tantas coisas eu fui ouvindo nesse período, que eu fui me construindo como pai, homem. Eu precisei estudar educação parental, e me tornei um educador parental, porque eu não sabia, eu não tinha bagagem de como lidar com as crianças, sabendo que elas teriam um trauma. Como eu poderia minimizar aquilo? Eu não tinha bagagem. Nós não temos. Nós não fomos ensinados. Ainda mais homens, né, Tiago, né, Camila?
A gente nunca é ensinado a cuidar. Uma avó chama os netinhos para fazer bolo. Venham, netinhos, fazer bolo. Aí vem o casal, né, de netinhos, a menina e o menino. Ai, minha filha, senta aqui do lado da vovó para fazer o bolo. O menino, não, você é menino, vai lá fora jogar bola. Isso aqui é coisa de menina, coisa de menino. A gente começa a classificar isso. Assim como um monte de atividades do cuidado. E também um espaço que a gente vai encontrando e acha dificuldades de entrar quando sendo homem, quando você quer expor alguma opinião, falar alguma coisa, e às vezes a gente encontra bloqueios porque isso não é o lugar de fala, porque o cuidado não pode ser do homem. Lembro de um momento onde eu estava procurando uma terapia e me indicaram uma terapeuta, e ela me dizia assim, mas você não pode fazer isso, porque você está andando muito na energia feminina do cuidado. O homem é uma coisa, uma mulher tem um papel, o homem tem um outro. E aí eu não consegui ficar na terapia, claro, mas eu só disse para ela o seguinte, quando o homem cuida, não é que ele navega no feminino, ele adquire mais habilidades para o masculino. E é isso que a gente tem que ver. Não é uma... E a gente vive num momento muito de competição, às vezes, do que é ser homem, do que é ser mulher. Tem um monte de coach dando opiniões sobre essas coisas todas. E a gente fica um pouco perdido. E nós, homens, Tiago, a gente está um pouco... Camila, está um pouco encurralado. Porque a gente trouxe uma bagagem ancestral do que é ser homem, que se a gente aplicar a risca, a gente vai correr o risco de ser um boy lixo, um heterotop, um macho alfa. E se a gente se desvincula desse papel e quer cuidar, a gente entra num lugar chamado fragilidade. E o homem não pode ser frágil, como a Camila trouxe muitas pesquisas. Então a gente se vê encurralado, a gente não sabe para onde está indo. Então é importante acolher essa masculinidade, essas novas masculinidades, esses novos pais, para que todo mundo possa caminhar juntos, falando a mesma linguagem, estando presente, que a gente sinta o prazer do cuidado. Atualmente, eu adoro vestir a minha filha. Adoro. Gosto de fazer laço de cabelo, quem me acompanha nas redes sociais. Poxa, eu nem me apresentei, gente. Fiquei tão ansioso para falar que eu nem me apresentei. Mas eu me chamo Tom Coller, estou nas redes sociais como Papai em Dobro. Sou pai solo, do Pedro e da Maria. Depois eu vou pedir para vocês me seguirem lá também, para me ajudar o projeto e tudo mais. Faço roda de homens, faço roda de masculinidades. Tem um projeto chamado Homens da Manhã, que é muito parecido com o que o Thiago também toca aqui. Só que num volume muito menor. E está rodando rodas de masculinidades pelo Brasil afora, por aí. Além de livros e outras coisas que a gente está escrevendo. Mas, enfim, a gente precisa acolher essas masculinidades, esses novos tipos de homens, para que a gente coloque as responsabilidades do cuidado, não para um dos gêneros, mas para todos. Para que a gente possa levar também essas informações e essa qualidade de vida, de responsabilidade do cuidado, para as empresas, para os outros lugares. Hoje aqui a gente falou muito dentro da família para os nossos relacionamentos. Mas a gente não fala que essa divisão, essa responsabilidade do cuidado também pode estar dentro das companhias. A gente tem títulos como equidade de gênero, que é uma coisa muito forte. A gente tem diversidade e inclusão dentro das empresas muito forte. E a gente também tem que colocar a educação parental dentro das empresas também. A equidade parental dentro das empresas também. Sabe por quê, gente? No meio do trabalho, as mulheres estão lá trabalhando e pensando na janta, se choveu, se esfriou, tem que ter blusa na mochila da escola, se ele comeu o que está na lancheira, se não comeu. Enquanto que os homens só trabalham. Parece um pouco desleal, não parece? Por que a gente não estimula esse cuidado? Por que só as mulheres têm que sair para levar os filhos na reunião do trabalho, na reunião da escola, perdão? Porque só as mulheres têm que levar os filhos na reunião da escola, levar no médico? Porque só as mulheres têm que se sentar no trabalho? Eu tive dificuldade porque, embora a empresa que eu trabalhava compactuasse com uma ideologia muito bacana de acolher pais, eu tinha um gestor que falava assim, Tom, mas tudo bem que você é viúvo, cara, mas você não tem nenhuma avó para levar o seu filho no médico, tem que ser sempre você. Como assim, gente? Como assim? É meu filho.
Ou as pessoas, quando não acreditavam que eu não seria capaz de cuidar das crianças, elas falavam assim, por que você não deixa um filho com uma avó, o outro filho com a outra e vai cuidar da tua carreira? Poxa, gente, existe uma cultura da incapacidade paterna de cuidar. E a gente tem que quebrar isso para ontem. O projeto que o Tiago toca, a pesquisa que a Camila trouxe, são dados que mostram que a gente precisa colher esses números, mas usando até o que aquele Zé de manhã falou. Teoria linda, né? Número bonito. Mas como é que a gente faz para colocar isso na prática? Né? Pessoal, eu sei que o meu tempo estourou aqui, mas eu vou roubar 3 minutos do Thiago que ele não usou, tá bom, gente? Eu vi que ele não usou, fiquei olhando, ele deixou 3 minutos, eu vou roubar dele os 3 minutos. Né? Como é que a gente vai fazer para colocar isso na prática? Convidando os homens a entenderem o que é preciso ser feito em casa. Eu trabalho muito com mães para falar sobre o tema carga mental, porque eu tenho uma rotina que eu vou colocar aqui entre aspas, feminina, mas não é uma rotina de cuidado, mas para quem entenda, eu vou colocar aqui como feminina. E eu entendo todos os dilemas do médico, da roupa do balé. Minha filha vai ter um festival de ginástica rítmica agora, ela tem que comprar tudo para a ginástica, para o festival dela, e eu entendo todos. Eu sou a única pessoa que sabe quantos meus filhos calçam. Nenhuma outra pessoa sabe. Talvez vocês também sejam assim. Mas como é que a gente pode fazer para que os nossos filhos não vivam isso nos seus relacionamentos futuros? É o exemplo que a gente está dando agora. Quando você assume todas as responsabilidades do lar sozinha, e o seu companheiro, ou companheira, não importa, não participa, o que é que você está ensinando para essa criança? O que você está demonstrando para ela? Quando você aceita essa relação de que só você faz tudo, né? Muitas vezes eu encontro essa dificuldade, né? Eu participei há pouco tempo de um grupo de mães, onde falava sobre como tratar a carga mental materna. Eu já fui impedido de falar no Dia das Mães desse ano sobre uma palestra, onde eu falaria sobre carga mental materna. Pediram muito para que eu mudasse o tema da palestra, porque eu sou homem e não posso falar de carga mental materna. Então, existe ainda um bloqueio de homens ocupando esse lugar. Então, um convite aqui que a gente consiga, sabe, desfazer, assim como nós homens temos que desfazer desses véus da masculinidade tóxica, que não é positiva e assim por diante, as mulheres também têm que entenderem que elas têm que dar essa abertura para que todo mundo possa conversar. Sem ser muito difícil, sem ser leve, sem ter que ser radical, sem ter que brigar e assim por diante. Eu trago também aqui mais um slide para encerrar minha fala, porque eu comecei a falar das empresas e eu parei. E tem uma frase que eu gosto de mostrar. Porque a gente tem que olhar não só... Porque a gente tem que tratar as famílias, né, e a equidade parental, a equidade de gênero, a diversidade e inclusão, não como um benefício que as empresas estavam dando no passado, mas sim como uma competência, para que a gente possa sempre caminhar juntos. Vamos lá, dar um exemplo para vocês. Eu falei aqui do exemplo sobre as mulheres estarem pensando na rotina da família enquanto trabalham, enquanto os homens só estão trabalhando. Eu tenho levado esses temas para as empresas. Tem sido resultados muito maravilhosos, porque a gente tem conseguido construir conversas com homens e mulheres de um jeito que a gente não costuma fazer. As empresas começaram a olhar que a paternidade, que a maternidade são importantes. O gestor começou a entender melhor o procedimento de amamentação no puerpério. Hoje, 30% das mulheres são despedidas quando retornam da licença maternidade. E a gente quer ter homens mais participativos, mas nós temos só 5 dias de licença paternidade. O carnaval tem 7, 8. Como assim? E mais um monte, né? De outros eventos no ano que tem mais. Então, é impossível se a gente não parar para refletir sobre essas coisas. Sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre como a gente pode oferecer instruções. Exemplo, todo mundo aqui sabe quando a criança, mulher, deixa de ser menina e se torna mulher, certo? Quando é, pessoal? Quando ela menstrua.
O homem tem esse marco? Não. O homem passa a vida se questionando o que é ser homem. Porque ele está sempre se perguntando o que é ser homem. E aí ele escuta, seja homem. Meu Deus, mas eu não estou sendo. O que está faltando para eu ser homem? Mas o meu pai não fez isso. E minha mãe também não. Ninguém me disse que tinha que fazer assim o assado. Então, eu deixo isso aqui para a gente refletir que em todos os ambientes que a gente for conviver, que a gente possa levar essa equidade de gênero parental entre homens e mulheres e construir, sim, um mundo mais igual, onde a gente tem que ficar apontando, porque esse é papel de um e esse é papel de outro. E todo mundo se acolha pelo bem da maioria. Porque se a gente quer filhos e meninos ou meninas que não passem por que a gente passou, só tem um jeito, é discutindo. E discutindo amigavelmente, com convite, com amor, praticando a comunicação não violenta que a Elisama trouxe hoje. Resgatando a nossa criança interior que vive fazendo birra quando está em raiva com alguma coisa, quando encontra alguma dificuldade ou quando tem que fazer um esforço. Então, era essa a minha fala. Obrigado aqui pelo momento. É isso aí. Obrigada.